Olá a todos, como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente na guerra da Ucrânia. E hoje temos que falar de várias coisas, especialmente de diferentes avanços que ocorreram ao longo deste último período. Mas também há certas informações para comentar sobre a região de Dnipropetrovsk. Sem dúvida, o mais interessante destas últimas horas é, pelo menos na minha opinião, um novo avanço que ocorreu na região de Donetsk, que representa uma quebra bastante importante. E provavelmente vamos dedicar a maior parte do vídeo para falar sobre esse último avanço. Mas antes de começar o vídeo de hoje, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se vocês assistem a este canal regularmente e gostam do conteúdo, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim. Mas não percamos mais tempo e comecemos com o vídeo de hoje. Vamos falar primeiro sobre certa informação relacionada à região de Dnipropetrovsk. Depois, vamos passar a falar sobre o que é esse avanço em Donetsk. E, finalmente, vamos encerrar com certos avanços, que foram feitos tanto por russos quanto por ucranianos na região ou zona de Siversk. Não percamos mais tempo, essa informação que chamou tanta atenção e que está relacionada a uma travessia russa dentro da região de Dnipropetrovsk. Algo que já comentamos no passado é que os russos conseguiram alcançar a fronteira entre Dnipropetrovsk e Donetsk em diferentes ocasiões. Talvez o mais significativo foi quando os russos capturaram Novogift e chegaram a essa fronteira. Mas também houve diferentes grupos de infiltração que regularmente foram cruzando ou, pelo menos, chegaram até a fronteira entre essas duas regiões. Agora, qual é a importância da fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk? Bom, como já comentamos antes, há uma importância simbólica que está relacionada ao fato de que os russos querem capturar todo o Oblast de Donetsk, e chegar ao extremo de Donetsk é importante nesse sentido simbólico. Agora, quão importante isso é do ponto de vista estratégico e tático? Isso já é outro debate. Mas como já dissemos em várias ocasiões, aqui parece estar se consolidando o objetivo. Ou parece que esse objetivo está bastante claro de alcançar essa região, perto da localidade de Horizhov. Agora, eu ainda não fiz nenhuma mudança no mapa porque não há clareza sobre o ponto específico em que houve o cruzamento. Mas é muito provável que a situação em Horizhov esteja muito mais favorável aos russos, agora do que anteriormente. Assim que surgirem novas informações sobre quais foram os movimentos exatos, já que não há muitos relatos sobre isso, obviamente vamos atualizar. Mas já foram publicadas certas declarações, certas imagens, e isso causou reações tanto de fontes e autoridades russas, quanto de fontes e autoridades ucranianas. E, sinceramente, eu acho que isso não é verdade. E por parte das fontes ucranianas, nega-se essa informação de que os russos alcançaram Dnipropetrovsk. Eu acredito que nessas duas declarações há, digamos, falta de precisão. Agora, deixo bem claro que isso é o que eu entendo com base no que estão relatando diversas fontes. Obviamente, eu não sou o dono da verdade, longe disso. Mas acredito que dizer que os russos não alcançaram Dnipropetrovsk também não representa uma imagem correta do que está acontecendo. Mas, além disso, também considero que essa discussão é um pouco inútil, no sentido de que, na realidade, estamos falando de alguns quilômetros, a mais ou a menos, e não se trata de algum ponto extremamente crítico da linha de frente. Como disse anteriormente, isso é mais simbólico, na minha opinião. E a menos que ocorra algo mais ambicioso contra a região de Dnipropetrovsk, não acho. Ou seja, toda essa discussão sobre se cruzaram ou não, onde ou com que profundidade, além de querer ter uma imagem realista do que está acontecendo, o mais próximo possível da realidade, não é uma discussão que valha tanto a pena. Para recapitular um pouco, pelo que entendo, os russos sim cruzaram. Sim conseguiram consolidar certas posições em Dnipropetrovsk. Não saberia dizer exatamente onde. Provavelmente tudo isso está muito próximo da fronteira. Pelo que entendi, os russos já haviam cruzado em várias ocasiões antes para Dnipropetrovsk, mas eram mais que tudo grupos de infiltração. E essa é a diferença. E é isso que está causando tanta discussão e tanto debate entre fontes russas
fontes ucranianas, versões pró-russas, versões pró-ucranianas sobre o que está acontecendo aqui, qual é a profundidade da incursão, etc. Como comentei, na minha opinião, não é tão importante, não é tão relevante. Mas, de qualquer maneira, é algo que devemos cobrir porque muita atenção está sendo concentrada em tudo o que tem a ver com isso. Mas passemos agora às notícias mais importantes das últimas horas, relacionadas a um avanço bastante contundente. Ou seja, pelo menos para mim, isso é o mais interessante que ocorreu na frente de batalha, na Ucrânia neste último dia. E trata-se de um avanço bastante significativo por parte do exército russo em toda a direção sul de Konstantinivka. Para contextualizar um pouco, para aqueles que talvez são novos ou que não acompanham a guerra há muito tempo, que talvez não tenham tão claro qual é a situação atual do que está acontecendo aqui, o exército russo já vem atacando Konstantinivka a partir de 3 direções diferentes há bastante tempo. Em 2 dessas direções não estão tendo muito sucesso, mas na terceira, que é pelo sul de Konstantinivka, sim, conseguiram obter bastante êxito, capturando um grande número de localidades e se aproximando de forma bastante consistente da cidade de Konstantinivka. E dentro de todo esse contexto, temos falado de 2 direções principais de ataque por parte dos russos, ao longo de uma rota que leva eventualmente ao sul de Konstantinivka, a qual passa por localidades como Nova Poltavka, Novolenivka, Tarasivka e agora Yablonivka, que é a localidade da qual vamos falar agora. E o segundo ponto estava relacionado à localidade de Staromikhailivka. Para quem acompanha, nós falamos muito sobre Staromikhailivka até algumas semanas atrás, porque houve uma batalha bastante intensa por essa localidade. Os russos começaram atacando diretamente o povoado, e ao não obterem tanto sucesso, começaram a atacar pelos flancos, e aí conseguiram expulsar completamente as forças ucranianas. E essa posição defensiva caiu rapidamente. Depois disso, os russos avançaram para o norte, enquanto ao mesmo tempo continuam pressionando ao longo dessa rota. E nos últimos dias temos falado sobre como os russos vêm se aproximando da localidade de Yablonivka. E há uns 2 ou 3 dias falamos que os russos finalmente entraram na localidade de Yablonivka, que supostamente é seu próximo objetivo de curto prazo e que está se tornando a próxima batalha importante. Ou melhor dizendo, que já é a próxima batalha importante neste ponto da frente. Agora, o que há de novo? Os russos voltaram a avançar. De acordo com diversas fontes, como os React Maps e o TGen, os russos conseguiram capturar mais território dentro de Yablonivka. E agora, não apenas consolidaram as posições que mantinham anteriormente, mas conseguiram aprofundá-las bastante, tanto dentro de Yablonivka quanto ao sul de Yablonivka, e já controlam uma porção bastante significativa dessa localidade. O que é bastante notável, considerando que esses avanços estão ocorrendo de maneira bastante constante, estão sendo bastante frequentes, por assim dizer, contra essa localidade. Mas isso não é tudo. Também foram localizadas diversas imagens, publicadas por fontes como o Krymikap, do exército russo dentro de Oleksandro Kalinov. Agora, essa localidade não foi tão mencionada anteriormente, mas já havíamos dito que depois de Zarytyn era provável que Oleksandro Kalinov se consolidasse como o próximo objetivo russo nesse eixo de ataque, considerando que uma entrada em Oleksandro Kalinov pode enfraquecer um pouco o que é o flanco de Yablonivka, pode também enfraquecer todas as posições, das quais vamos falar um pouco mais adiante. E é como a continuação lógica do que foram os ataques iniciados em Stara Mikolaivka, depois em Saria, e agora, finalmente, em Alexandro Kalinov. Mas o que comentamos no momento foi que esses ataques poderiam se complicar pelo fato de que entre Saria e Alexandro Kalinov havia muito espaço aberto. E muitas vezes se vê nesta guerra que avançar e consolidar posições ao longo de espaço aberto pode ser uma tarefa difícil. No entanto, o que foi observado é que essas imagens foram geolocalizadas. E parece que os russos entraram em Alexandro Kalinov. Mas agora o que resta saber é se os russos conseguirão manter essas posições. É preciso ver se a Ucrânia consegue contra-atacar, se consegue aproveitar essa janela, no momento em que os russos acabaram de entrar, para tentar expulsá-los rapidamente. Ou se, efetivamente, o exército russo
conseguirá não apenas manter suas posições em Alexandro Kalinov, como também continuar avançando nessa direção. Sobre Alexandro Kalinov, algumas imagens mostram que essas tropas que conseguiram entrar foram atacadas imediatamente. Há fontes que comentam que, apesar disso, algumas tropas conseguiram manter suas posições. Então, é necessário estar muito atento ao que pode ocorrer aqui, já que, se os russos conseguirem se estabelecer ou não, isso pode ser muito importante para o futuro a curto prazo desta direção da frente. Agora, já dissemos várias vezes aqui que há objetivos de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, primeiro falou-se da tomada de Stara Mikolaivka, agora da batalha por Yablonivka. No médio prazo, tudo o que tem a ver com o oeste de Toretsk. E no longo prazo, o que já comentamos com Santinivka. No médio prazo, sim. Isso se os russos conseguirem capturar tanto Yablonivka quanto Alexandro Kalinov, todas essas localidades ucranianas nos arredores de Toretsk, que até certo ponto permitem ao exército ucraniano exercer pressão contra essa localidade e impedem o exército russo de assegurá-la. Podem ficar em uma situação bastante complexa. Obviamente, não ficarão 100% cercadas, nem de longe, mas podem começar a receber pressão vinda do oeste, o que pode complicar um pouco as coisas. Então, veríamos os russos avançando em seu objetivo de médio prazo. Isso também lhes permitiria, finalmente, expandir seu controle além do que é Toretsk, que, como já comentamos, é outro dos pontos a partir dos quais os russos estão pressionando Konstantinivka, e é um ponto onde não estão tendo muito sucesso. Há certos avanços, sim, mas definitivamente a batalha por Toretsk tem durado muito. Inclusive, como já comentamos, essa batalha foi reiniciada, por assim dizer, quando tropas ucranianas se infiltraram e conseguiram recapturar porções da cidade. Essa falha russa acabou sendo bastante custosa e permitiu à Ucrânia continuar ganhando tempo neste setor. E ainda assim, a Rússia não consegue assegurar 100% esta cidade novamente. Então, esses novos desenvolvimentos podem impactar tudo isso. E este avanço também é bastante extenso, especialmente para o que é esta direção. São cerca de 25 ou 26 quilômetros quadrados que os russos avançaram nessas últimas horas em consequência de todos esses avanços. E, obviamente, sob a condição de que os russos mantenham suas posições em Alexandro Kalinov, porque isso ainda está para ser visto. Se conseguiram ou não fazê-lo. Ou se conseguirão no futuro. Mas é muito interessante o que está acontecendo aqui, muito interessante pelo que pode significar tudo isso para o fronte de Konstantinivka. O certo é que é preciso estar muito atento a todo este setor da frente, porque, como já comentamos há tempos, Konstantinivka está se configurando como um objetivo muito importante para os russos. Seu objetivo principal, talvez, nesta campanha de verão, por diferentes razões. Konstantinivka é um ponto logístico fundamental para a frente de Donetsk, e uma eventual chegada a Konstantinivka, um rompimento em Chassiv Yar e em Toretsk, tudo o que resta de Donetsk, que, como bem sabemos, é provavelmente o objetivo mais importante para os russos nesta guerra. Ou seja, se tivessem que escolher capturar uma das regiões pelas quais estão lutando, Lugansk, que já está praticamente sob controle russo, Zaporizhia e Kherson, que não são tão importantes. Donetsk é a prioridade, por várias razões. Por isso é sempre importante lembrar tudo isso, e não apenas o que comentamos aqui ou o que comentam. Em determinado momento, fontes russas ou ucranianas, mas também o que cada vez mais está sendo observado na imprensa ocidental. Não sei quantos de vocês acompanham a cobertura da imprensa ocidental sobre a guerra na Ucrânia, mas imagino que agora estejam vendo, cada vez mais, que se fala de Konstantinivka como um objetivo, ou o grande objetivo, do exército russo neste período que se aproxima. Mas será preciso ver o que pode acontecer. Definitivamente os russos estão avançando, mas é justamente na boca do forno que o pão pode queimar. Então teremos que observar o que ocorre. Mas definitivamente acredito que vem aí dias muito interessantes em todo esse setor. Está ocorrendo uma batalha muito interessante, onde ambos os lados estão lutando bastante, e isso provavelmente vai continuar. E já para irmos encerrando o que é a linha de contato, temos que ir até a frente de Siversky,
Um ponto sobre o qual falamos bastante nestes últimos anos. Uma cidade onde o exército ucraniano, ou melhor dizendo, uma zona da frente, ainda não começou a batalha pela cidade, mas onde o exército ucraniano conseguiu manter a linha. Ou seja, perdeu terreno, obviamente, perdeu localidades importantes, mas, quando comparado ao restante da frente de Donetsk ou de Lugansk, especialmente em zonas onde houve combates ativos muito intensos, esta linha resistiu bastante. E, por isso, para quem acompanha esta guerra há bastante tempo, Siversk é um nome bastante familiar. E, durante estas últimas horas, os russos conseguiram avançar novamente nessa direção. Não nas últimas horas. Melhor dizendo, mas nas últimas horas foi reportado por fontes como Suryak Maps que o exército russo conseguiu avançar em diferentes posições ao norte de Verkhnyo-Kamiansk, que também é uma localidade sobre a qual já falamos bastante. E além disso, o exército ucraniano conseguiu recuperar certo território ao norte de todas essas zonas que estávamos justamente comentando. Em geral, durante estas últimas 24 horas, não houve tantos avanços. Não houve tanto movimento em termos de diferentes pontos da frente, que se reportem avanços em vários setores. Mas sim houve um avanço que acredito que pode ser muito importante, que é tudo isso que falamos na direção de Ivanivsk. Acredito que isso, mesmo sendo um único ponto específico, e não estarmos vendo avanços em diferentes lados, sim, é um avanço que é bastante profundo. E pode ser muito importante para o que é a frente de Konstantinivka, que, pelo menos para mim, hoje por hoje, é provavelmente a mais importante nesta guerra. Fala-se muito de Sumy. Sumy é importante, mas como já comentei em diversas ocasiões, pelo menos para mim, Sumy é uma operação que tem seus próprios objetivos, como criar essa espécie de colchão fronteiriço. Mas, por parte do exército russo, a prioridade é, pelo menos no que entendo eu, desviar a atenção das forças ucranianas. E, por parte da Ucrânia, seguem nesta postura defensiva. Há certas ações ofensivas, como por exemplo, o que falamos em Tetianivka, mas a postura defensiva se mantém. Continua funcionando dessa maneira, de reagir a diferentes incêndios que vão se acendendo, como nos jogos Whack-A-Mole. Esses jogos que talvez vocês tenham jogado em algum fliperama, onde você precisa bater nos topos que vão aparecendo. É muito assim, ter que responder aos diferentes focos de pressão que os russos vão começando a acender. Em uma postura que, como já comentamos uma e outra vez, se mantém desde mais ou menos o que foi de junho a setembro de 2023, com a exceção, obviamente, da operação ucraniana em Kursk, que foi algo bastante audaz no momento. Bom, já falamos sobre tudo isso. Não é nada novo. Mas essa estrutura, essa maneira de responder, continua. E se essa é ou não a postura correta? Bem, isso é uma discussão para outro dia. Não é algo que vamos comentar aqui. Mas essa postura do exército ucraniano se mantém. E, em alguns momentos, conseguem estabilizar pontos da frente que se tornam críticos em determinado momento. Mas depois surge outra zona a qual precisam responder. Como, por exemplo, Pokrovsk. Os russos conseguiram se aproximar bastante da cidade de Pokrovsk, especialmente pelo sul e pelo oeste, mas eventualmente esses avanços não tiveram mais sucesso. O exército ucraniano conseguiu estabilizar a frente, inclusive contra-atacar, e isso foi um êxito bastante importante. Mas eventualmente surgem outros pontos de pressão, e é isso que estamos vendo agora. Com isso, me despeço por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que possamos nos ver amanhã.